Olá, pessoal! Dia de mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especialíssimo, hein? A gente sempre trata com muito carinho o nosso convidado, escolhemos a dedo para que você tenha informações inéditas, esse bate-papo tão gostoso que a gente já mantém há mais de 2 anos, quase 40 milhões de views. Eu quero agradecer demais a você. E agradeço muito aos nossos queridos parceiros comerciais. A CrossFox Elétrica, garantia de cabo, segurança na sua casa com os cabos da CrossFox Elétrica. Alibec Alimentos, alimento de alta qualidade para você que gosta de comida saudável e de alto nível. Alibec Alimentos. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, essa eu garanto, é sensacional e tradicional, a nossa Lux Color. Debrete, a churrascaria, uma rede espetacular, crescendo cada vez mais. A melhor carne de São Paulo, você vai curtir demais, você e sua família. Grupo Hall Center, agora internacional, hein? Grupo Hall Center, muito especializado em esteiras condutoras, agora também com redutores de tudo para pronta entrega. Maravilhoso o Grupo Hall Center. Baltec Brasil é a empresa que mais cria produtos. Você vai lá no site da Baltec, tem sempre uma novidade, impermeabilizantes, todo tipo de coisa que você precisa para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você está querendo começar um novo negócio, você não quer investir muito, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, porque aí você vai achar aquele negócio que você precisa para começar. Depois você vai dar um impulso grande e vai comprar outras máquinas da Atlântica que vão render muito mais para você. Prêmio Auto Shop São Bernardo. Prêmio Auto Shop de São Bernardo tem tudo para o seu carro, hein? Você quer comprar, vender, fazer seguro, financiar, tá tudo lá no Prêmio Auto Shop de São Bernardo. Saúde é fundamental, não é? Ampla Saúde é o plano laranja que garante a sua saúde, garante a sua segurança na hora que você precisa, mas mais do que qualquer coisa, preocupa-se em manter a sua saúde, para que ela não tenha problemas, que você nem precise usar médicos, clínicas, que se precisar também, você terá gente especializada. Mas a Ampla Saúde cuida no seu dia a dia da sua saúde. Banco BR-M1. Conheço o Banco BR-M1, um banco crescendo muito na América toda, nos Estados Unidos, na Argentina, Banco BR-M1. E Acro Cabos de Aço. A Acro é um sucesso. Tudo em cabos de aço, tradição, anos e anos aí, sempre mostrando serviço, mostrando cada vez mais competência e segurança para a sua empresa, para a sua casa, para tudo que você precisar. E quero agradecer também o apoio da Deca Sports, da Faz Comunicação Visual e também da Blue Finance. Vamos então a mais um programa especial, mais um Flávio Prado Entre Amigos começando. Tenho certeza que você vai gostar. Oi, pessoal, mais um programa inédito do Flávio Prado Entre Amigos, recebendo um ex-jogador, atualmente técnico, cara ganhador, gente boa pra caramba, ganhou tudo na carreira de futebol, e a gente vai conversar um pouquinho, relembrar um pouquinho daquele tempo e falar um pouquinho do futebol atual. Estou falando com um amigo Pintado, tudo bem? Flávio, muito obrigado pelo convite, é uma alegria, uma honra, né? Obrigado. Poder se encontrar de novo, para mim é sempre uma alegria. Obrigado pelo convite. Para mim também é muito legal. Você faz um trabalho já há bastante tempo como treinador. A batalha difícil pra caramba. E pelo que a gente sente de fora, não mudou muito, né? Essa coisa do resultado ou sai de imediato ou o trabalho é interrompido. No Brasil, principalmente, né, Flávio? Essa exigência, né, do resultado a curto prazo, ela é muito complicada para o treinador. Acho que nós somos especialistas no mundo, porque ninguém trabalha dessa maneira. Todo mundo tem um contrato respeitado, todo mundo tem um pouco mais de paciência, né? Quando escolhe um profissional para trabalhar. E o treinador do Brasil não, né? Você é demitido pelo mesmo motivo que é contratado. E isso, para mim, a gente aprende com o tempo e não tem como modificar nesse momento. O que você quer dizer com demitido pelo mesmo motivo que é contratado? A princípio, as escolhas é que, quando existe a troca, eu quero um treinador mais defensivo.
né? Porque esse cara joga muito para frente, time muito aberto, a gente está sempre muito exposto, não é o DNA do clube, quero um cara mais defensivo, ok. Passa o tempo, chega esse treinador mais defensivo, um sistema mais reativo, né? Sistema de jogo que você acaba tendo que se defender melhor, tentando até equilibrar a equipe. E com o tempo, não quero mais esse treinador porque ele defende muito, ele joga muito atrás, ele tem que jogar mais para frente. É muito isso, velho. É muito surreal, porque a gente acredita quando a gente é contratado que as pessoas sabem o que estão esperando da gente, né? Imagina-se que saibam, né? É verdade, imagina, a gente imagina. O treinador estrangeiro hoje, sem citar nomes, que não é o caso mesmo, eles estão com mais. Eles têm mais paciência por parte de todo mundo do que o treinador brasileiro? Muito mais, Por quê? muito mais. Porque, primeiro que eu acho isso correto, tá? O que é incorreto é o que fazem com o treinador brasileiro, sem paciência nenhuma, sem chance de reverter uma dificuldade ou de reconstruir algo que não deu certo. Mas os treinadores estrangeiros, eles vêm de uma cultura que são treinadores de treino. Eles precisam de uma semana cheia de treino para construir o trabalho. E aqui no Brasil você não tem uma semana cheia. Dificilmente isso acontece. E quem consegue se adaptar a isso o mais rápido possível consegue, na verdade, construir um pouco mais de longevidade no cargo. Perfeito. Então, vamos começar lá no começo. Seu pai jogava futebol? Não. Meus tios jogavam futebol. Bragança Paulista é uma cidade muito pequena. A gente tinha muita oportunidade, né? Jogar um campinho do lado de casa, num clube mais longe um pouco. Então, era teimoso mesmo, a gente jogava toda hora. E eles foram profissionais, não? Não. Aquele tempo era mais difícil, né, Flávio? O Bragantino tinha parado ou tinha fechado as portas praticamente. E depois, quando volta o Bragantino, meus tios já têm um pouco mais de idade, então eles não tiveram essa chance de ser profissionais. E o teu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava num banco, né, no Banco Mercantil do Brasil. Em seguida foi trabalhar na empresa elétrica de Bragança Paulista também. E se formou com 45 anos. Meu pai se forma passando em segundo lugar como oficial de justiça do estado. Ô, Pintado, você teve alguma outra ideia? Você queria ser alguma outra coisa que não jogador de futebol? Não. Tentou algo, não? Não, Flávio. Eu sempre... eu costumo dizer que eu era muito teimoso, talvez por isso as coisas deram certo, né, para mim. Mas para mim o futebol sempre foi a minha paixão, a minha vontade. Eu lembro que eu jogava sozinho, né, no clube da cidade. Eu pegava uma bola, saía correndo sozinho no quintal da minha casa, né. Eu fazia algumas coisas simulando, né, um jogo. Então eu não tinha chance, eu não tinha plano B. Eu tinha que ser jogador de futebol. Você narrava o teu jogo? Eu narrava os gols, narrava o jogo, é por aí. Ou você era jogador ou você era narrador, né? Não tinha jeito. É que eu como narrador, narrando o meu jogo, eu sempre fui muito bom. Golaço, que passe bonito. Era legal. E por que Pintado? É engraçado essa história que ficou muito marcada, porque eu era muito jovem e eu tinha muita sarda no rosto, tinha muita pintinha no rosto. E eu tinha 7 anos, mais ou menos. Quando faltou um goleiro no meu time, o treinador olhando, falou, poxa, mas não temos goleiro hoje. Quando ele me viu todo pintadinho, ele falou, então vai Pintado ali no gol. E aí ficou Pintado. Você sabe que eu achava que tinha ligação com peixe pintado? Então era por causa disso, é? Não. E você ficou bravo com o apelido? Que diz que pega o apelido que a pessoa fica brava, né? Que no começo eu não gostava muito não, confesso. Eu não gostava muito não. Mas quanto mais eu não gostava, mais me zoavam, mais me falei, então, deixa rolar. E do goleiro pro volante, como é que foi essa evolução? Nossa, essa história do goleiro foi muito curta. Embora eu desde criança eu queria jogar no gol, eu gostava da posição, gostava de goleiro. Minha mãe me comprou uma roupa que dava tamanho era 2 vezes maior que eu, mas eu usava, eu acreditava, e aquilo pra mim era Quem era o goleiro? Você sonhava que você seria qual goleiro? Eu tinha várias... Eu sou da época do Leão, no gol, né, goleiros assim que você fala,
poxa vida, Valdir Pérez do São Paulo, algumas coisas que você olha lá atrás, né? Toinho, são Putice, lembra do Putice? Do Butite, Corinthians? do Corinthians. Corinthians. 74. A gente sempre tinha, eu tinha sempre o goleiro, até pela vestimenta, né? Era muito bacana, pra mim era um sonho. E como é que virou um volante? No meu primeiro jogo, né, num time de verdade de futebol, meu primeiro tava chovendo muito, muito, muito. Do gol. No gol. Eu vou no gol, com a roupa, com luvas, com tudo, né? Um goleiro, parecendo um goleiro de verdade. Os caras chutam uma bola, eu tomo um gol no meio das pernas, um frangaço. Eu falei, não, melhor não vou arriscar mais. No gol não dá mais não. Aí preferi ir pra zagueiro, lateral, eu sempre joguei na parte defensiva, né? Acho que é curioso. Se você não toma esse gol, talvez você insistisse em ser goleiro e talvez não tivesse a carreira que você teve. Pode ser. É difícil da gente imaginar isso hoje, mas eu era fissurado. Eu era um goleiro, tinha Por luvas. causa desse gol, você. Por causa você desse gol. Desse gol, eu falei, poxa vida, Mas alguém te zoou? alguma a coisa? molecada não perdoa, né? A criançada, poxa, que goleiro frangueiro, poxa, mas esse goleiro não dá, poxa. Isso, naquele momento, pra mim foi cruel. E eu falei, então tá bom, então vou jogar na linha, vai. Falar ali. Vou pra frente. Que idade você tinha? Eu era muito, muito pequeno. Eu tinha 8 anos por aí. Você nem tinha começado uma carreira. Não era. Na verdade, era muito mais pelo meu prazer de jogar, que eu gostava muito de jogar. Também era o passatempo mais próximo da minha realidade. Uma família simples, né? Muito simples. O meu passatempo predileto era jogar futebol, estar com os meus amigos. E aí você começa a jogar onde? Só na várzea? Só na várzea. Só que eu jogava de manhã num clube, à tarde no outro, e à noite ainda brincava com os amigos, né? Quer dizer, você era bom, porque para você ter chance, todo mundo queria jogar na várzea, mas só os melhores eram chamados por outros times. Aí naquele tempo, principalmente, né, Flávio? Poxa vida, a gente lembra, Desafio ao Galo, lembra? É. Era um Você sonho. chegou a jogar? Não cheguei a jogar. Mas eu sempre tinha convites, até para Atibaia me levaram para jogar. Muito jovem, tinha 14, 13 anos. Muito jovem, me chamavam para jogar em outros times de outras cidades, porque eu tinha muita vontade de dar certo. Você sempre foi um jogador mais de força, né? Você era um jogador numa técnica tão apurada. Já quando jovem era assim, você se destacava porque desarmava bem, saía bem pro jogo? É verdade, foi uma coisa que me veio à cabeça agora, é que eu nunca tentei jogar do meio para frente. Eu sempre tive como prazer defender, né, até talvez por ter sido goleiro, sempre foi um prazer para mim. O meu gol no jogo era defender bem, era ajudar, era tirar uma bola cruzada perigosa, eu estar presente na jogada. Então para mim era um prazer defender. Então foi do meio campo para trás sempre. E o craque, ele quer alguém que faça, digamos, o trabalho sujo para ele, né? Tomar a bola do outro e tal. Normalmente, mais na época que você começou, mais ainda. O craque não tinha essa de voltar, de ajudar, ele ficava esperando a bola chegar lá na frente. Alguém tinha que levar a bola lá. Eu costumo dizer que do meio campo para trás, os defensores sempre saem ralado da perna, do cotovelo, a sobrancelha, supercílios aberto, a roupa toda suja, para que os atacantes saiam todos bonitinhos, roupinha bonitinha. Isso mesmo. Faz parte. Então, e aí você começa a jogar na várzea, começa a ficar com fama de bom jogador, e aí, o lado profissional, como é que a coisa começou a rolar na tua vida? Interessante porque o Flavião jogou no Corinthians, um zagueiro meio antigo. Ele estava no Bragantino, nas categorias de base do Bragantino, e aparece um jogo que a gente fez contra o Bragantino, contra categoria de base, contra o meu clube amador. E no dia seguinte, eu já trabalhava numa oficina mecânica. Eu já tinha. Ah, você chegou a fazer um outro trabalho, então? Eu trabalhei na oficina mecânica, eu trabalhei numa fábrica de móveis. E trabalhei 2 dias numa fábrica de macarrão, porque meu pai me obrigou. Que, pro meu pai, se eu não tivesse carteira de trabalho assinada, eu não poderia jogar futebol. Precisa ajudar em casa, né? Lógico. Também. E aí surge a oportunidade. Eu me lembro que eu estava trabalhando na oficina, no escritório, claro. Mas me lembro que o cara me chega e fala: quanto você ganha na oficina? R$60? Ah, tá, ok, eu vou te pagar 300.
Falei, jura? Pra jogar futebol? Poxa, pra mim foi uma alegria, assim, uma loucura. Meu pai até concordou, falou, poxa, se vão te pagar, Nessa condição. vamos lá, né? Vamos embora. E aí acabou acontecendo, o Flavião foi meu primeiro treinador. Quando você jogou contra o Flavião, era amador, você não ganhava nada. Eu não ganhava nada. Era o clube amador da cidade contra o Bragantino, categoria de base que estava sendo formada, né? Que estava iniciando E novamente. você sentiu que você jogou realmente muito bem ou você só foi perceber depois que veio o convite? Flávio, eu nunca me autoavaliei, sabia? Eu nunca assim parei para pensar, falar, poxa vida, que bom jogo, que legal. Eu sempre pensei na minha equipe. Como é que foi o resultado final? A gente ganhou, a gente não ganhou. Eu nunca me autoavaliei. Você lembra se vocês ganharam ou perderam esse jogo? Eu acho que foi 0-0. 0-0. Foi 0-0. Mas foi um bom jogo. Por uma equipe amadora e o Bragantino em formação ainda, né? Foi um bom jogo, foi muito positivo para nós. Eu lembro que a gente saiu muito contente. Somos melhor que esses caras. Saímos zoando todo mundo, mas foi um bom jogo. E teve mais alguém do seu time que foi com você? Teve mais um atacante muito rápido, o Celinho, e teve o Silvinho também um outro meia muito bom, Mas não muito melhor que eu. viraram profissionais? Não, nenhum dos dois conseguiu É jogar. porque isso depende, melhor no quê, né? Ele era melhor meia que você, mas ele não era melhor volante que você. É que, bom, antigamente, na verdade, né, Flávio, as coisas eram muito mais difíceis, a vida era muito mais difícil, para que você deixe de trabalhar e vá ser um jogador de futebol que não era bem visto. Né? A gente tinha muita dificuldade em dizer que era jogador de futebol antigamente. E aí eu acho que por aí acabaram ficando no meio do caminho, além da entrega, né? Você tem que treinar, você tem que descansar, você tem que se cuidar, entregar ou deixar de participar de festas, de um monte de coisa para você poder virar profissional, né? E eu sempre fiz questão de fazer a minha parte. Você abriu mão, você entende que abriu mão de muita coisa para poder ser jogador de futebol. Muito, muito. Eu saio com 17 anos de Bragança para ir morar em São Paulo, embaixo da arquibancada no Morumbi. Para mim era algo muito diferente. Foi muito difícil meu primeiro contato, né, com esse mundo, com o tamanho do São Paulo, com o tamanho de São Paulo. Inclusive você fez a primeira entrevista minha como um profissional do São Paulo, foi você que fez. Legal. É uma recordação muito bacana. E aí eu começo a entender realmente, né, o que é o futebol profissional, porque eu tinha jogado no Bragantino, que era com muita dificuldade, as coisas aconteciam. Você jogou no time principal do Bragantino? Joguei. E quem é que trouxe você para São Paulo? Então, na verdade, o Flavião sai da base do Bragantino e chega o seu Luiz Bocucci, Boca, que era treinador da base do Palmeiras. Ficou mais um ano e meio, e o seu Luiz, o Boca, me traz para o Palmeiras. Eu não venho direto para o São Paulo. Naquela época o Bragantino tinha muitos problemas financeiros, muita dificuldade, e o presidente do Bragantino me pegou na mão e falou, vem cá, vou te vender em algum lugar, vou fazer o dinheiro com você. E o Boca falou, não, traz ele aqui pro Palmeiras que a gente vai deixar aqui, a gente dá algum valor. E eu fiquei mais de um mês, 2 meses praticamente no Palmeiras. E em seguida o São Paulo me chama e o presidente do Bragantino me chama. Eu venho pro Morumbi, nós precisamos ir no Morumbi conversar com o Cilinho, com a diretoria do São Paulo. Eu chego e já meu salário de 300 vai para 900. São Paulo compra meu passe, né, naquela época, do Bragantino. E aí eu acabo, né, falei pro presidente do Bragantino, agora você resolve com o Palmeiras, né? Então eu acabei deixando o Palmeiras vindo pro São Paulo com o Cilinho. Você não sabe qual foi a conversa lá. Não sei, eu acho que ele nem foi falar, porque ele queria o dinheiro, precisava muito do dinheiro e acho que ele nem voltou a falar com o Palmeiras. Quem eram os seus parceiros naquela parte de baixo do Morumbi? Com quem você morava lá? Poxa vida, a gente morava uns 40 moleques lá embaixo, mas eu sempre tive muita relação porque quando eu vou pro São Paulo, eu já vou a pedido do Cilinho. Então eu moro nas categorias de base, mas treino como profissional. Ah, tá. Então já era Silas, Miller, Visoli, Renatinho.
A gente tinha um grupo que treinava, morava na categoria de base, morava ali no Portão 4, mas já treinava como profissional. O Miller me contou aqui que ele morava, ele e o Lange, que eram os dois únicos que não conseguiam viajar, que não tinha dinheiro para viajar, e o resto do pessoal saía, ia nos outros lugares e eles ficavam lá um tempão. E por isso que deu a sorte para ele, porque ele foi chamado, porque ele estava lá, né, dando sopa, chamado para treinar no time profissional. Você lembra o Morumbi como era? Era uma ilha, não tinha nada em volta. É verdade. Era uma padaria que fechava às 7 horas da noite na sexta, só abria, né, no domingo, um pouquinho de manhã. Então, o Morumbi era um lugar muito distante de tudo, não tinha nada por perto. E a gente morava embaixo da arquibancada. Nosso passatempo era pedir a Deus para ter um jogo do profissional para a gente assistir, ou pegar um ônibus ali no hospital, ir até o Shopping Morumbi, dar uma volta, mas com pouco dinheiro a gente não tinha muito o que fazer. Mas foi muito saudável tudo que eu vivi nas categorias de base do São Paulo. Foi um aprendizado muito bacana, e eu vi que homens, que meninos foram forjados ali com muita luta, com muita determinação. Foram esses que você citou, a maioria? Exatamente, a maioria. A maioria, todos venceram, todos chegaram, todos, felizmente, são vencedores do futebol. Qual é a participação do Cilinho nisso, Pintado? O Cilinho era gênio, né, Flávio? Para mim, o Cilinho estava à frente do tempo, ele era um cara que tinha uma visão muito diferente. Os treinamentos do Cilinho me ajudaram muito a crescer, a evoluir. Eu nunca tive uma orientação da parte tática e do que eu vou fazer no jogo e vai acontecer. Antigamente era muito empírico, as coisas eram muito mais simples, era cruzar, chutar no gol e, né, o básico, que a gente vê hoje todo mundo com dificuldade de fazer, aquilo era o básico. Se você não tivesse, você não conseguiria jogar futebol. E o Cilinho sempre foi um cara à frente do tempo, né? Treinar com uma bola de tênis, treinar com uma bola um pouco maior, você vai criando uma certa habilidade que eu não tinha. E eu me lembro muito bem, a gente fazia cruzamentos e ele ficava no meio da área com um colete amarelo e um colete vermelho. Então, para você ter que levantar a cabeça, a hora que você fosse fazer o cruzamento, ele levantava o colete amarelo e você tinha que falar amarelo. E aí, para você olhar onde você ia cruzar. E algumas coisas que a gente lembra dos livros, o Cilinho era um cara muito à frente do tempo. Você chegou a usar as coisas do Cilinho nos seus trabalhos como técnico? Sem a menor dúvida, sem dúvida nenhuma. Esse é o meu trabalho. Eu, como treinador, eu tenho que encontrar uma condição de oferecer algo para o meu jogador que faça ele crescer, que faça ele evoluir e que faça com que o rendimento dele seja melhor no jogo. Porque eu dependo exclusivamente do rendimento do jogador. O Cilinho, ele chegava a falar sobre as coisas que você tinha que fazer com o dinheiro que você ganhava e tal. Que a gente sabe que o Tele fazia muito isso. Tele é outro capítulo que a gente vai falar lá na frente. O Cilinho também cuidava disso ou ele se limitava ao campo? Eu lembro que o Cilinho tinha um cuidado com os jovens, sim. Inclusive o Miller, quando o Miller renova o primeiro contrato profissional do Miller, que estava já no profissional, muito bem, Miller e Careca, que a gente nunca vai esquecer, né? Uma dupla no São Paulo. O Cilinho falava, de sexta-feira, Miller, você deixa a chave do carro aqui. Você só vai pegar o carro na segunda. Você imagina um jovem com um carro novo. E dinheiro? Com dinheiro. Então ele já tinha essa preocupação. E outra, você não vai trocar esse carro até o ano que vem. Ele já tinha essa preocupação, sim, com os jovens, principalmente com aqueles que ganhavam um pouco mais. Quanto tempo você demorou para virar titular do time? A minha primeira passagem eu não consegui. Eu tive que sair do São Paulo. Voltei para o Bragantino com o Luxemburgo para evoluir, para amadurecer. E aí caiu a minha ficha. Falei, poxa, perdi uma chance no São Paulo. Pô, vou lutar de novo, né? Vou buscar de novo. Eu não tenho outra chance. Eu não tenho um plano B. Eu tenho que dar certo. E aí eu realmente começo a lutar no Bragantino com dificuldade. Ganho posição com Parreira naquele Bragantino de 91, que chegou a Time de 90, você já fazia parte, né? Já. Então você foi campeão paulista. Eu volto ao Bragantino em 88. Quando chega o Vanderlei, a gente ganha uma Série C do Brasileiro. 89, acho que a gente chega entre os 4 do Paulista. E 90 nós fomos campeões paulistas, né? Teu passe ainda era do São Paulo. Meu passe, eu estava emprestado no Bragantino durante todo esse tempo. Tinha um contrato de empréstimo, tudo. E aí, em 91, São Paulo, o Tele pede que eu volte, né?
E aí foi algo muito especial, porque o presidente do Bragantino dizia que o meu passe era do Bragantino. E eu falava, não, mas tem um contrato de empréstimo. E aí ele ficou muito bravo comigo e falou, então tá bom, então pode ir embora. No meu time você não joga mais. Vai no São Paulo, vê lá se você consegue jogar no São Paulo. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Se eu não fico no Bragantino e não fico no São Paulo... Você não fica em lugar nenhum. Exatamente. Foi um momento muito difícil da minha vida. Um momento que eu tinha que dar um jeito de resolver essa situação. E felizmente o Tele me abre as portas, o São Paulo me abre as portas para fazer um treino. Aí o Moraci Santana, eu chego no São Paulo e me diz, Pintado, pode trocar de roupa que o Tele quer te ver treinando. O Tele quer te ver aqui. Falei, poxa vida, é tudo que eu precisava, né? Mais uma oportunidade. Eu lembro que naquele dia estava se reapresentando todo mundo, era para dar 10 voltas, eu dei 15. No outro dia era para chegar 8h30, eu cheguei 7h30. Então eu realmente aproveitei de novo essa oportunidade e deu certo. E no fim o passe era de quem? Do Bragantino ou do São Paulo. Era de São Paulo. São Paulo. Mas o Bragantino recorreu até na CBF. O Bragantino foi até a CBF com o Nabi Abichedi, com toda a força que tinha política. Mas o São Paulo foi muito forte, né? Ele falou, Pintado, fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Bom, eu trouxe minha mala, já deixei aqui, não saio mais daqui. Agora, que curioso, né? O Tele quis te ver, gostou do seu trabalho, mesmo você não sendo o perfil de jogador que, teoricamente, o Tele gostaria. Mas você falou, você se esforçava mais, você corria mais, você lutava mais, e aí você conquistou até o Tele Santana com a exigência dele. Isso para mim é uma grande conquista, Flávio. Eu consegui convencer o Tele, um cara super exigente, você conhece melhor que eu, um cara que era super exigente. Se você não tivesse o básico do futebol, bater na bola, cruzar bem, fisicamente, passar bem, dominar, os conceitos básicos para um atleta profissional jogar, se você não tivesse isso muito bem construído, você não ia jogar no time do Tele. E isso com o tempo eu fui aprendendo, né? Falei, poxa vida, se ele tá me dando essa chance, eu preciso mesmo. Você tinha isso ou você teve que aprimorar? Tinha, né? Sempre Lá desde você ficar treinando na tua casa. Exatamente isso. Olha pra você ver como é. Eu nunca podia imaginar que os treinos que eu fazia na minha casa, de bater na bola, de chutar, como o Nelinho chutava, como o Heitor, lembra o Heitor, no lateral direito? Lateral direito, sim, chutava muito forte. Então, isso eu sempre fiz questão de treinar, de fazer, e o Tele conseguiu enxergar isso, foi legal. Pô, que bacana. Porque a gente via sempre o time do Tele, até a Copa de 82, né? Não tinha ninguém que teoricamente marcava, todo mundo teria que marcar. E você era basicamente o que o Fernando falou. Você gostava de tomar bola, você gostava de marcar, de proteger, e foi fundamental também para que o São Paulo ganhasse. Esse equilíbrio que o volante hoje, esse primeiro volante que a gente chama hoje, né? E já naquela época, o Tele jogava com esse primeiro volante. É uma posição muito importante para qualquer equipe no futebol. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje e será eternamente. Porque esse equilíbrio que o volante oferece para a equipe é muito importante para que a equipe seja ofensiva. Aquele São Paulo, você lembra bem, era o Cafu lá na frente toda hora, o Ronaldo Luiz, o Leonardo, todo mundo para frente, só ficava eu e os dois zagueiros. Então o Tele já tinha isso em mente, né? Uma equipe super ofensiva. E eu acho que eu cumpria bem minha função. Você ganhou as 2 Libertadores, né? Ganhei 2 Libertadores e o primeiro Mundial. E aí, em seguida, eu sou vendido para o Cruz Azul do México. Como é que foi essa sensação? A primeira Libertadores pareceu um negócio meio fora de qualquer imaginação, né? O São Paulo estreia perdendo do Criciúma por 3-0. Exatamente. E depois a coisa vai virando e o São Paulo faz aquela doideira, né? Contra o News Boys. É que depois desse jogo do Criciúma, o Tele fica tão incomodado, tão irritado, que ele chama a gente na volta de Criciúma, ele pede para todo mundo se trocar que a gente ia treinar, né? Não deu folga para ninguém, a gente foi pro campo treinar e ele chama todo mundo e fala, agora nós vamos jogar essa Libertadores para ganhar. Agora eu não quero disputar, porque a princípio o brasileiro já não dava muita, né? Ninguém valorizava a Libertadores. E o Tele falou, a partir de agora eu quero jogar e ganhar essa competição. Então vocês se preparem porque não vou jogar para ganhar. E aí foi algo que transformou a equipe também. Como é que foi a sensação de perceber que vocês eram campeões da América e a partir dali muda até a filosofia dos clubes brasileiros? Até então só o Santos do Pelé e o Cruzeiro tinham conseguido essa proeza. No começo a gente não dá muita... A gente não entende muito bem, né, o que aconteceu.
um título tão especial, um Morumbi maravilhoso, né? Lotado, gente para fora. E a gente sai do jogo, né, com tanta gente, eu pelo menos saí com o estádio lotado e fui para casa, fui pro CT sozinho. E isso para mim como que não me chamou muita atenção, e com o tempo a gente foi avaliando, valorizando e também já começando a amadurecer o Mundial de Clubes, que pra gente também foi um sonho, foi algo assim muito especial. Essa primeira Libertadores abre um horizonte impressionante para o São Paulo e para todos. Como é que foi no Mundial? É surreal você imaginar que você sai de São Paulo até Los Angeles, você faz 17 horas. Aí depois você pega mais 10 horas até Tóquio. Então o Japão era algo muito distante pra gente. Era uma brincadeira, todo momento a gente... Claro que os resultados ajudavam muito, a gente tinha um ambiente mais do que competitivo, era uma equipe muito amiga, muito cúmplice, aquela equipe do São Paulo, sem vaidade. Então a gente tinha momentos assim muito especial, já pensando, ó, e o Macedo, né, que era a nossa alegria. Poxa, nós vamos pro Japão, mas como é que nós vamos falar? Só vai ter japonês, né? Como é que nós vamos conversar com eles? Era algo assim muito bacana, todo dia tinha uma história. Vocês não chegaram como favoritos. Como é que a coisa estava na cabeça de vocês? A gente sabia da dificuldade de enfrentar o Barcelona, o Dream Team do momento, né? O Barcelona do Cruyff, Stoichkov, Koeman, que tinha acabado de ganhar uma Champions League. A gente assistiu o jogo, a gente conseguiu ver. A gente sabia que ia ser muito difícil, mas a nossa confiança no grupo, a confiança no Tele, a confiança no São Paulo era tão grande que a gente sabia que a gente poderia competir. A gente nunca imaginou assim, poxa, nós vamos ganhar. A gente falou, a gente vai conseguir competir, a gente vai conseguir lutar, até porque a gente já tinha enfrentado o Barcelona no Teresa Herrera. São Paulo ganhou, né? Nós ganhamos 4-0, 4-1 acho que foi. Então ele já tinha uma ideia do tamanho deles também. E como é que foi quando a coisa rolou, assim? Você lembra de alguma coisa? Tipo, como é que tava o Tele? Ele tava também confiante, tava seguro? Como é que tava a situação? Tava todo mundo morrendo de medo, Flávio. Essa é real. Tava todo mundo morrendo de medo porque era um evento tão grande para todos nós. Claro que a gente não tinha a dimensão do que era aqui no Brasil, pro torcedor são paulino, porque era uma distância, não tinha internet, dificilmente, né, telefone, a gente conseguia uma ligação ou outra. As coisas eram muito difíceis e o japonês é muito frio, né? A gente ia para os treinos, não tinha nenhuma, vamos falar assim, como é hoje em dia, né? Todo treino lotado, não tinha nada disso. E a gente chega em Tóquio meio que desconhecido. Que time é esse? Quem é? De onde são? E ali a gente começa, mais uma vez, por estar muito próximo, todos, né? A gente dormir no tatame junto, pegar ônibus, trânsito em Tóquio é uma loucura. A gente tinha muita coisa em comum que fez a gente sonhar. E quando o Barcelona chega e não quer ficar no nosso hotel, porque eles achavam, né, que eram melhor do que a gente, isso o próprio Tele falou, pá, peraí, eles vão ter que respeitar a gente de uma maneira ou outra. Mas o Tele, ele estava pilhado sim também, antes do jogo, né? Ele usou essa história do hotel não ser o mesmo também para puxar vocês. Total. O Tele foi muito claro com a gente e falou, isso é uma falta de respeito. Eu na seleção brasileira não fiz, jamais faria. A gente já enfrentou, a gente sabe o tamanho dele sim, mas nós somos uma boa equipe. Nós podemos ir lá jogar de igual para igual e ser competente para vencer, depende da gente. E aí que vocês entram em campo, começa a ver aqueles caras, né, meio mitológicos e tal. Eu entrevistei alguns desses caras. Quando eu entrevistou o Cruyff, eu falei, nossa, estou entrevistando a história. É verdade. É claro que aqui a gente entrevista a história, você é a história. Mas é que a gente convive há tanto tempo que é meio mais ou menos comum. Sim. Quando você pega um cara que você só vê na televisão, você fala, nossa, né? Tô aqui. Aí vocês, pô, entra lado a lado e tal com aqueles caras. Como é que foi isso? É muito real para mim o que eu tô falando, porque primeiro que a gente chega em Tóquio em dezembro, é um frio danado, é muito frio, e a gente não estava acostumado com aquilo. Então a nossa roupa que o patrocinador tinha levado, ela não estava pronta para aquele frio. Então a gente vinha com uma blusa de umas coisas assim, né, não tão bonito como o Barcelona. E a gente foi fazer um treino antes, um dia antes, um reconhecimento,
E a gente viu o pessoal do Barcelona com aquela roupa bonita, aqueles caras que a gente tava vendo na televisão, falando, nossa, vai ser braba a coisa. E mais do que nada, a gente se cumprimentou, né? A gente se cruzou assim no corredor entrando, os caras cheirosos, Flávio. Falei, poxa, os caras passam perfume pra vir treinar, cara? A gente nunca imaginou isso. O único que tinha perfume no São Paulo era o Raí, porque era também, né, outro cara. Então pra gente, fala, pô, a gente foi cumprimentar, nossa, o cheiro do cara, que legal. Pô, é o que você falou, é algo mitológico que a gente ia enfrentar mesmo. E aí, quando a bola rola, como é que foi? Os primeiros 10 minutos, 15, nós tivemos dificuldade, até a gente se encaixar no jogo. O Barcelona muito confiante, muito bem armado, até o gol do Stoichkov, o primeiro gol, a gente estava ainda meio que dormindo, pode-se falar assim, muito mais por ansiedade, pela vontade de fazer, a gente acabou se perdendo no começo, mas quando a gente toma o gol, a gente cai a nossa ficha e fala, não, a gente vai fazer o nosso jogo, nós vamos jogar, vamos embora, e aí a gente começa, um grita com o outro, vamos, e um contagiando o outro, a gente foi crescendo dentro do jogo, acho que a gente foi mais da metade do jogo, nós fomos melhor que o Barcelona e merecemos. O que o gol ajudou você, então tomar o gol ajudou. Exatamente. É que foi um choque, né? Foi muito cedo. O plano de jogo, os planos do Tele, é que a princípio a gente, calma, né? Não vamos tomar um gol cedo, vamos tentar construir, vamos tentar levar esse jogo que a gente sabe fazer, vamos trazer o Barcelona para o nosso jogo, não a gente jogar o jogo deles. Então foi algo muito bacana, que a gente toma o gol, a gente mostra uma maturidade, uma confiança assim muito, muito especial. E quando acabou o jogo, você falou, no jogo da Libertadores, você não chegou, a ficha não caiu naquela hora. E no Mundial foi do mesmo jeito? Ou ali você já falou, nossa, a coisa mudou na minha vida? Não, aí sim, aí caiu minha ficha, tanto é que quando acaba o jogo, você vai ver uma rodinha de jogadores assim, eu fui o primeiro que me ajoelhei e agradecer a Deus e chorei muito naquele momento, porque era o momento da minha vida. Falei, poxa, realmente minha vida a partir de agora ela é diferente. O que eu vou fazer com ela, eu não sei. Mas a minha vida a partir de agora, eu sou campeão do mundo pelo São Paulo Futebol Clube. E eu sei que isso vai ficar marcado para a vida toda. Sem dúvida. E isso para mim foi algo tão, tão especial, tão gratificante, que até hoje eu ainda assisto e falo, poxa vida, sou eu mesmo, né? Sou eu que ganhei. Você se emociona ainda? Sempre, sempre. Para mim é muito bacana falar sobre isso, porque muda toda a minha vida. A minha vida, a vida da minha família, provavelmente dos meus netos também. Então foi algo muito especial, é muito emocionante. Quando você volta, é outra coisa, uma recepção calorosa. E aí, a segunda Libertadores, como é que foi? Já foi mais tranquila ou uma emoção do mesmo jeito? Ela não foi mais tranquila. Nosso caminho foi mais curto porque a gente entra já nas oitavas, me parece. E o São Paulo, naquele momento, tinha ganho tanta confiança por ter ganho Libertadores, por ter ganho Paulista em cima do Palmeiras, por ter ganho o Mundial em cima do Barcelona. Então a gente estava tão confiante, a gente se conhecia tanto, que a gente já tocava sem olhar. A gente já sabia. Você vai ver vários lances do Palhinha, que o Palhinha toca sem sabendo que o Miller já está, né? O Raí se posiciona sabendo que a bola vai chegar. Então, era o melhor momento do São Paulo na história, sem dúvida nenhuma, foi esse São Paulo de 93 nessa Libertadores. Ganha a Libertadores, tinha mais um Mundial, mas você vai embora. Por quê? Foi uma decisão muito difícil. A gente estava em Jerez de la Frontera, na Espanha. Eu estava no quarto com o Toninho Cerezo, o mestre, meu ídolo, e chega essa proposta para mim, pintado o pessoal do Cruz Azul no México, tá fazendo uma oferta para o São Paulo é interessante, para você vão ser 2 anos de contrato, podendo prorrogar, você tem, já pela idade, eu tinha 27 anos, já pela idade você tem 30% do valor do teu passe, então os números são esses, e eram números que eu nunca tinha visto na minha vida. Na verdade, era muito mais do que eu ganhava no São Paulo. Já como campeão do mundo, mesmo assim era muito mais. Já como campeão do mundo, um exemplo, eu ganhava em dólares, $10 mil no São Paulo, fui ganhar $100 mil no Cruz Azul. Nossa! Mais os 30% do valor do meu passe, que eu também recebi.
e para um clube que, para mim, o Cruz Azul é uma instituição, né? Não é um clube de futebol. Foi uma decisão difícil. Eu falei pro Toninho Cerezo, falei, Toninho, o que eu faço? Falou, Pintado, a gente tá no meio do ano, né? Faltam 6 meses pro Mundial. Mesmo que você ganhe o Mundial de novo, você não vai ganhar o que estão te oferecendo. E você já não é nenhum menino. Se você jogar. Deus me livre, acontece alguma coisa, o Tele tira você do time, você não joga, você tá perdendo uma grande chance, uma grande oportunidade financeira da tua vida e da vida da tua família. E ali, para mim, foi definido e eu acabei aceitando a proposta. E vale a pena, né? Porque você tem grandes lembranças. Até poucos dias antes dessa entrevista, você estava no México. E isso é muito legal, né? O mexicano adora o brasileiro, pela Copa de 70, você sabe bem. E eu fui campeão com o Cruz Azul depois de 16 anos, né? E esse respeito, sempre quando eu vou para o México, o Cruz Azul paga minha passagem de avião, paga o meu hotel, paga a minha estadia no México. Em sinal de respeito pela conquista. Você vai por quê? Por causa do Cruz Azul? Também pelo Cruz Azul. Eu sempre vou dar uma olhada. Hoje o Cruz Azul passa por um momento muito bom, né? Teve dificuldade na gestão da empresa. A Cruz Azul é uma companhia de cimento que teve problemas na gestão, na diretoria, e que hoje assumiu um outro pessoal. E hoje o Cruz Azul é líder absoluto, recorde de pontos, fazendo um grande trabalho. O Cruz Azul, isso para mim acrescenta, né? Falei com o André Jardini também, que está no América. Então eu não gostaria de perder esse contato com um lugar e com um país que me abraçou tão calorosamente, com tanto carinho. E eu continuo tendo essa amizade, eu fui treinador no León do México, fui auxiliar do Cruz Azul também, fiquei mais de um ano. Então, para mim, o futebol mexicano é algo muito especial que eu não quero perder esse contato. Legal. Como é que você vira treinador? Claro, tem mais acho que nós falamos do filé mignon. Como é que você vira treinador e por que você quis ser treinador? Bom, primeiro, eu sempre tive muito próximo da comissão técnica para eu entender melhor o jogo, para eu entender melhor as informações do treinador. Como eu não era um cara genial, eu não era um cara técnico, eu tinha que ser um cara tático, né? E isso, para mim, foi uma... No final da minha carreira, com 28 anos, eu já comecei a me preparar, né? Não, um pouco mais, com 30. Eu tinha 30, eu estava no América Mineiro, quando aparece a oportunidade do primeiro curso de treinador de futebol no Brasil. Nós estamos falando em 97, né? E o Felipão vai dar o curso, e é na Universidade Federal de Belo Horizonte, eram mais de 300 horas. Eu falei, poxa vida, Então eu treinava durante o dia e à noite eu ia para o curso, para observar e começar a entender que só a parte prática ela não funciona. A teórica também era muito importante e eu me apaixonei. Para mim é uma paixão. Legal. Seu professor um dos professores foi o Felipão, tá? Foi o Felipão, o Ricardo Drubski, e aí o pessoal, né, os professores da Universidade Federal de Belo Horizonte, da parte de educação física, fisiologia, fisioterapia. Então foi algo muito completo, um curso muito bacana, que me abriu assim um horizonte muito, muito legal. Primeira chance foi com o Zete, no Fortaleza? Não, a minha primeira chance como treinador foi na Inter de Limeira, em 2004. Só subia um da Série A2, né, aqui em São Paulo, paulista da Série A2. Só subia uma equipe, o único ano que subiu um só, e nós conseguimos acesso na Inter de Limeira. E você como treinador? Eu como treinador. Aquelas dificuldades que a gente nunca... Claro que a gente imagina, eu já havia passado por algumas coisas, mas patrocinador são os italianos, é o pessoal de um banco que está aí. Na semana que eu chego na Inter de Limeira, os patrocinadores vão embora. E aí entra um cara da cidade, um dono de uma revista, fala, não, se eu pegar 50 toneladas de latinha na rua, eu consigo 50 mil reais, é o valor da nossa folha de pagamento, eu vou pagar vocês. Então acreditem que eu vou pagar vocês. O que eu acertei com vocês, eu vou pagar. Foi surreal, foi... Pagou? E pagou. Com as latinhas? Não. Ele, não sei como, patrocinador ajudando o pessoal da cidade, como a campanha foi muito boa, então ele teve facilidade em encontrar os parceiros. E aí, como é que você chega? Porque tem uma passagem marcante com o Zete, né, lá no Fortaleza. Não, o Zete nós não chegamos. Na verdade, no Paraná Clube, o Zete sai do Paraná Clube
vai para o Atlético Mineiro e eu chego no Perfeito. Paraná Clube. Certo, É certo. isso? Isso, é isso. Foi esse momento, para mim, muito marcante. O Paraná na Série A do Brasileiro, na primeira divisão do Brasileiro, um baita trabalho do Zete. Eu consigo dar sequência. Nós somos quarto, o Paraná Clube, nós somos quarto da Série A do Brasileiro, quando me aparece também uma proposta dos Emirados Árabes, que também é uma coisa surreal, né, que a gente nunca pode desprezar. Claro. Eu acabo indo para os Emirados Árabes, para Ras Al Khaimah, do lado de Dubai, e fico uma temporada lá também. Que foi bom, né? Claro. Muito. Financeiramente sempre era muito bom. Foi muito legal porque eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com outros profissionais de outros países. Nós fizemos uma pré-temporada, o meu time nos Emirados, nós fizemos uma pré-temporada de 1 mês, 28 dias na Alemanha. E essa troca de informação para mim foi muito bacana. Eu falei, poxa vida, como é diferente, né, o Brasil da Alemanha. E nós somos o melhor país do mundo no futebol, sem dúvida nenhuma. A gente só precisa se organizar melhor. E hoje, fazendo uma avaliação disso, você foi passando, você já falou, por várias equipes, quase sempre cobrança de resultado imediato, muitas vezes não recebendo, muitas vezes seus atletas sem receber. Como é que você imagina o futuro do futebol brasileiro com esse tipo de situação? Melhorou ou você acha que continua, a grosso modo, a mesma coisa? Melhorou muito, Flávio, melhorou muito. As condições profissionais hoje no Brasil melhoraram muito, mas também o mercado ele é muito mais restrito, né? Não só para os atletas, mas para os treinadores principalmente. O mercado tá bem... Como é que a gente vai falar? Está bem ocupado, vamos falar assim, com os estrangeiros chegando. Então tem muita gente boa no mercado, tem muita gente que é igual ou pior que os brasileiros, mas por ser, né, ou por ter uma condição, por algum motivo melhor que a dos brasileiros, consegue um pouco mais de tempo, e tudo que o treinador brasileiro não tem no Brasil, o brasileiro principalmente, é tempo. Você tem que chegar na segunda, ganhar no sábado, você não pode perder na quarta, você tem que ganhar, empatar e ganhar, você não pode perder nunca. Essa paciência com o estrangeiro no Brasil, por méritos do estrangeiro também, por ter feito um contrato, pelo motivo que seja, eu acho que isso eles levam vantagem com a gente, mas eu repito, o treinador brasileiro é o melhor treinador do mundo, porque se adapta e resolve situações muito difíceis como os outros não conseguem fazer. Há quem diga que falta união aos técnicos brasileiros, e isso faz com que o estrangeiro, eles vêm, eles trazem uma comissão técnica enorme e tal, eles se protegem. Isso é real? Não é cultural, né, Flávio? Você vai na Argentina, eu estive em Buenos Aires. A coisa mais fácil do mundo é você encontrar num café em Buenos Aires 3 ou 4 treinadores sentados, treinadores de futebol, 3 ou 4 sentados conversando, trocando ideia, falando do jogo, de alguma coisa nova, inventando futebol, contando mentira também, que isso faz parte. Claro. Mas você nunca vai ver no Brasil 4, 5 treinadores sentados falando de futebol, né? Almoçando junto, jantando. Hoje, talvez um pouco mais, mas nós nunca fomos uma classe unida, né? Porque sempre eu olho para o meu umbigo, não me importa o que venha para trás. E isso é algo muito ruim, que a gente paga o preço hoje, mas também está mudando, né? Também isso está acontecendo. Essa nossa nova geração tem construído um ambiente muito favorável para a gente poder ser respeitado de novo. É a troca de experiência, troca de... Inclusive foi quando o São Paulo trouxe o Osório, e ele queria ver um treino do Palmeiras, disseram, não, vão te matar. Ele falou, mas caramba, é tão normal isso acontecer, né? Ele tinha trabalhado, inclusive, na Inglaterra, e ele ficou assustado que não se faz esse intercâmbio aqui. Comentou isso comigo. Como eu disse, nós temos um país culturalmente muito diferente, né? Essa ainda, pô, vai roubar meu espaço. Não posso falar para ele tudo. Isso é muito ruim para o desenvolvimento de todos nós. E o contrário a gente está vendo que é saudável, né? Alguns estrangeiros estão chegando aqui e se reunindo. Os portugueses chegam aqui e sentam para almoçar, para comer, para falar das dificuldades, um ajudar o outro. O argentino, então, essa união cultural, né? Eles sempre estão puxando um argentino, sempre estão querendo trazer alguém, e a gente ainda tem algumas dificuldades para compartilhar algumas coisas. O jogador brasileiro,
que continua sendo muito requisitado lá fora, ele sai bem preparado do Brasil para enfrentar esses outros times? Ou lá eles têm que aprender tudo de novo? Ele sai bem preparado tecnicamente, mas sai mal educado, né? Isso é uma dificuldade, talvez. Mal educado, o que você quer dizer com isso? O mais difícil para o treinador, Flávio, é você convencer o atleta a fazer aquilo que eu estou pensando. Porque o jogador, o atleta profissional, ele tem 1000 informações além do treinador. Então, a internet fala uma coisa para ele, Instagram, Facebook, o empresário, as pessoas ao redor, o mundo, as informações, dizem para que quando ele chega na linha de fundo, em vez de ele rolar para trás para fazer o gol e ganhar o jogo, não chuta no gol, que se você fizer um gol olímpico, você vai ser vendido. Essa informação de ser um jogo individual, isso é característica do futebol brasileiro, né? Nós temos qualidade e por isso a Europa paga o que paga, porque individualmente a gente resolve. Um jogador brasileiro faz a diferença no futebol europeu. Então essa individualidade tem um preço que nós aqui, nós treinadores, temos que pagar, né? A gente tem que falar, vem cá, querido, por favor, vamos fazer dessa maneira, entenda que o importante é nós, não eu, né? Isso vai acontecer naturalmente, o teu bom contrato, tua valorização, ela vai ser automática com o bom desempenho da equipe, com os títulos que a gente vai ganhar. Então isso é uma luta que a gente tem. E lá fora não tem tempo para isso. Você joga pro time. Não existe o Hendrick Futebol Clube. Não existe o Drogba. Não existe o Mbappé. Existe o Real Madrid, o Barcelona, Manchester. E isso é algo muito que o brasileiro se adapta com dificuldade, mas aos poucos vai se adaptando. Meu amigo Pintado, muito legal falar com você, ouvir suas histórias maravilhosas. Você realmente é um cara que passou para a história do futebol como um ganhador, como um batalhador, está aí na batalha, ainda continua dando muito para o futebol e vai dar muito se Deus quiser. É sempre muito bom falar com você e obrigado por atender o nosso convite. Flávio, eu que te agradeço, muito obrigado, feliz de estar falando com você. É uma emoção sempre te encontrar. Obrigado. Um personagem do seu tamanho, para a gente do futebol, que vive do futebol, é um prazer e agradeço muito o espaço. Obrigado. Falamos com o Pintado nesse Flávio Prado Entre Amigos. Esse eu posso falar. Eu trouxe um amigo no programa Flávio Prado Entre Amigos. Abraço.